Quem me dera, ao menos uma vez, acreditar que a humanidade tenha lá sua dignidade. Saudações, caros amigos, caras amigas, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal O Esclarecimento. Eu sou o professor Ricardo e peço de antemão, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe ou não faça nada disso, somente assista. Então, o nosso tema de hoje são direitos humanos e suas dimensões diante daquilo que chamamos de mundo moderno. Bom, o que seria direitos humanos efetivamente? É esse termo que parece quase um xingamento neste mundo de extrema direita se manifestando, transbordando dos esgotos do ódio da alma humana. Sim, então os direitos humanos é você conferir às pessoas uma dignidade, não desumanizá-las, como foi o racismo imprimido pela expansão mercantilista do capitalismo lá diante das pessoas. Os africanos não são humanos como nós. Isso é negar os direitos humanos das pessoas. Mas isso vai se desenvolver. Desde lá na antiguidade, você tem um pequeno lampejo do que seja os direitos humanos. Por exemplo, Ciro, ao libertar, Ciro, o fundador do Império Persa, ao libertar o povo judeu do cativeiro da Babilônia, o que ele faz? Ele dá àquele povo o seu direito de seguir o Deus que bem quiserem. Querem adorar Yahvé? Sem problema, liberdade, direitos humanos, direito de crença. Mas isso só foi um lampejo ali na antiguidade. Agora, isso vai se evidenciar, sobretudo contra o absolutismo, né? E vai se efetivar precisamente no século XVIII, mas também tem essa figura básica na figura de Jesus. O cristianismo, não esse cristianismo fundamentalista que é contra os direitos humanos. Olha que louco, gente. É de pirar o cabeção de fato. Bom, mas o próprio evangelho, se você analisar a expressão de Jesus, ele vai ser, ao dizer amar o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, olha, reconheça que esse próximo, pouco importa quem ele seja. Seja ele LGBTQI+, seja ele negro, seja ele mulher, seja ele humano que for, seja ele um estrangeiro, seja ele um islâmico, seja ele um participante um praticante de uma religião afrodescendente, ele é um ser humano, criatura. Portanto, as raízes dos direitos humanos estão no cristianismo e no iluminismo, que vai dizer, olha, todos nós nascemos com uma razão, e essa razão implica numa certa dignidade das pessoas. Beleza? Guarda bem isso. Bom, mas isso só vai se efetivar, verificar, a partir ali do século XVIII. E já tinha alguma expressão já no século XIX, ou melhor, no século XVII, com John Locke, que vai pregar os direitos humanos, a liberdade, a propriedade e a vida. É claro, aqui estamos diante de um Estado liberal que vai reagir precisamente contra o absolutismo naquele momento. E isso vai, de alguma maneira, forjar boa parte das constituições. Constituições estas que vão estar estabelecidas em uma visão extremamente republicana que se opõe a esse mundo do absolutismo. Sim, Montesquieu, ele vai dizer, somente o poder pode frear o poder. E para garantir os direitos humanos é necessário que os poderes se choquem. E aí, no caso, ele divide essa sociedade em poderes executivos, poderes legislativos, poderes judiciários, que hoje no Brasil está sendo a única barreira para o fascismo e a ditadura que querem aqui implantar, sacou? Né? Ou diante deste momento, então,
O absolutismo, o rei decidia, então ele não precisava respeitar os direitos humanos, bastava ele impor as suas vontades, pronto, chocava-se com isso. Portanto, o século XVIII marca direito à liberdade de pensamento, a liberdade de crença, a liberdade de ir e vir, a liberdade de ser quem desejar ser. Bom, eis então a expressão dos direitos humanos, a liberdade de amar. Mas isso, por meio do republicanismo iluminista, era simplesmente ainda uma abstração. Esse Estado liberal, de fato, ele garantia por meio das suas constituições direitos fundamentais, direitos humanos. No entanto, eram direitos meramente abstratos, eram os direitos que só poderiam ser, de fato, usufruídos por uma pequena parcela da população, ou, naquele caso, a burguesia, porque o grande proletariado, boa parte da população estava alijada, distanciada desses direitos, assim como boa parte da nossa população periférica, parda, negra, se vê alijada dos seus direitos porque são vistos preconceituosamente como seres que é da nossa herança escravocrata, como seres que não têm direitos humanos. Por isso que tem um acéfalo aí falando tanta bobagem. Bom, diante desse momento, então o Estado liberal ele cria direitos humanos, mas direitos humanos abstratos, usufruídos simplesmente pela burguesia, cara pálida. E é nesse momento que vem o marxismo. Marx, por exemplo, ele vai apontar, e isso já vinha sendo apontado também pelos socialistas utópicos, para os anarquistas. Os anarquistas, esse Estado burguês, ele é tão absolutista quanto o Estado absolutista. Portanto, devemos acabar com o Estado, segundo os anarquistas. Os marxistas não são tão realistas, tão determinantes assim. Tem que acabar com o Estado burguês, pelo menos de imediato, para que depois se evolua a um mundo sem Estado, porque o Estado ele é, por si só, opressor da subjetividade humana, ainda mais no Brasil isso. Bom, diante disso, o Estado, dentro de um viés marxista, ele vai ser crítico desse Estado liberal, porque ele vai dizer, olha, liberdade, está lá na nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, artigo 5º, caput do artigo 5º, todos sem distinção de raça, sexo, religião, pensamento, ideologias ou coisas assim. Mas a gente sabe que as coisas não são bem assim. Isso são os ideais. Na realidade, temos uma grande parcela da população que não tem os seus direitos respeitados, sobretudo nesse momento de neoliberalismo e profundos retrocessos sociais. Portanto, o Estado socialista ele vai criar os direitos, as críticas do marxismo, de Marx, e dos socialistas utópicos também, dos anarquistas, vão gerar essa necessidade de direitos humanos sociais, não direitos humanos puramente ideais, burgueses, efetivamente. Então, Marx, nós temos aí a geração, direito do trabalho, direitos sociais à educação, direitos sociais à saúde, são direitos que precisam ser efetivados como direitos de segunda geração que nascem da crítica do marxismo ao Estado liberal, constituído ali no século XVIII. Porque não basta simplesmente separar os poderes, não basta simplesmente colocar leis ideais, se isso não alcançar as pessoas efetivamente. Portanto, guarde nessa, se liga na nossa atividade aí, e se inscreva no nosso canal, meu querido, minha querida.